Olha aí, pessoal, uma notícia muito interessante aqui da Gazeta do Povo, comparando a subida dos preços dos alimentos com o aumento da inflação, pelo menos o aumento alegado da inflação nesse período. E adivinhe só, como se a gente já não percebesse isso indo no supermercado todo dia. A subida de preços dos alimentos é 50% em 4 anos, esse é o valor apurado, muito maior do que a inflação nesse mesmo período. Quem poderia imaginar que os números oficiais não refletiam a realidade, né? Mas é aquela história, aquele velho papo que a gente conhece, não faz diferença, pobre não come alimentos, isso aqui é só coisa do mercado, não é mesmo? Então vamos conversar sobre esse tema, ver esse percentual do que se trata aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu canal financeiramente, você pode se tornar membro patrocinador, basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o que foi apurado aqui? Dados do próprio IBGE, tá? A variação de preços medida pelo próprio IBGE, mas olha como as coisas acabam se contradizendo. Primeiro de tudo, né? Não, primeiro mesmo, a exigência zero, a primária, é falar que a inflação é aumento da base monetária, não é aumento de preços. É a expansão da quantidade de dinheiro na economia, que é algo que o governo faz. O aumento de preços é apenas, né, de forma geral, uma consequência mais imediata de uma inflação que já aconteceu. É o sintoma da inflação, é o sintoma da doença, não é a doença em si. Então, o índice IPCA seria nada mais do que um termômetro que mede a febre que o paciente está sentindo por conta de uma infecção que ele tem originalmente, que é a causa desse problema, a causa real. Então, tirando isso do caminho, vamos tratar a partir daqui como a mídia trata a inflação como aumento de preços. Aí começa a avacalhação geral, porque se nós temos aqui, onde que está a definição a respeito do preço da inflação aqui, de forma geral. Acho que é aqui que aparece, né? Inflação geral. Eles usam esse termo aqui, inflação geral, para dizer que a inflação de todos os produtos e serviços, que é o IPCA, mas eles usam aqui inflação, onde é que está? A inflação dos alimentos. Olha isso aqui é um absurdo. Não existe isso aqui. Eu já critiquei várias vezes no canal o uso desse tipo de termo, inflação de um item específico na economia. Isso é errado, porque a inflação é generalizada. E quando você usa inflação como sinônimo de aumento de preço, você só pode usar isso para mensurar os preços de forma geral na economia, porque a expansão da base monetária, ou seja, ter mais dinheiro em circulação, mais moeda em circulação, isso impacta todos os preços, não é algo que tem um impacto localizado específico. Uma vez circulando na economia, é a necessidade das pessoas, para onde as pessoas quiserem gastar o dinheiro, isso aí vai ter um impacto nos preços, vai ter uma subida de preços considerável. Não existe inflação dos alimentos, inflação do café, inflação dos aluguéis, isso não existe. Preços isoladamente podem subir de maneiras pontuais, de maneiras sazonais, por diversos assuntos, né? Agora, a verdade é que sim, os preços dos alimentos têm subido muito. E aí fica a questão, quais são os pontos sazonais que estão causando isso? Alguns aqui são apontados pelo pessoal da Gazeta do Povo, né? Olha só, você tem a inflação acumulada nesse período aqui é de 30,94% de 2020 para cá. Então temos aí quase 5 anos de uma mensuração do preço. Então, nesses últimos 5 anos, o índice geral da inflação, 31%. Já os alimentos e bebidas tiveram uma subida de 43,35%, sendo que aqui, ó, tubérculos, batata tá cara para um caramba, meu amigo. Beterraba, cenoura, isso aí subiu quase 100%, ou seja, dobrou de valor nesse período de tempo aí. E olha só, verduras, frutas, cereais, coisas importantes na alimentação
da família brasileira subiram consideravelmente, quase dobrando de preço também. Os que subiram menos foram carnes e pescados, que puxaram um índice de forma geral aqui, reduzindo ele um pouco, mas não fosse esses itens aqui de carne, por exemplo, todo o restante subiu muita coisa, meu amigo, mas subiu muita coisa mesmo, né? Óleo e gorduras, né? O azeite está castigando. E aí, enfim, tem até aqui eles usando o exemplo do ovo, né? Que é 46% de subida, e é um exemplo que eu sempre uso aqui no canal, inclusive, né? Aqui na minha cidade tem promoção de ovo, R$ 12 agora, que é uma raridade. Promoção 14, 15 reais, um ótimo preço. Mas lá em 2019 eu lembro que eu comprava promocionalmente 7, 8 reais. Então, é claro que houve uma subida de preços considerável. Qual é o problema das galinhas nesse período aí? Pois é, não variou muita coisa definitivamente. Mas o pessoal da Gazeta do Povo fala aqui, por exemplo, da demanda crescendo na pandemia. Beleza, isso aconteceu. Você teve um aumento da demanda e você teve uma redução na oferta, logo os preços subiram muito naquela época. O IPCA não mostra isso muito bem. O IGPM da Fundação Getúlio Vargas é claríssimo nesse ponto, porque você tem um ano inteiro, que eu acho que foi o de 2020, eu acho, com 25% mais ou menos de inflação acumulada ao longo do ano, que é totalmente condizente com aquele cenário, com aquela realidade, e o IPCA não chegou nem perto disso. E você teve, no ano subsequente, uma deflação, uma redução de preços, o que também faz todo sentido, porque aquele preço que foi reajustado muito para cima foi corrigido para baixo logo na sequência, quando a demanda deu uma arrefecida e a oferta voltou ou começou a voltar aos seus antigos padrões. Então é natural que isso aconteça. Sim, a pandemia deu uma bagunçada, só que ela não explica os preços mais altos até agora, porque, conforme eu falei, houve uma natural correção logo nos anos subsequentes. E se isso não era ainda perceptível em 2021, 2022, agora em 2024, meu amigo, a situação já se estabilizou enquanto a esse ponto aí. Tudo bem, eles falam aqui da crise hídrica lá de 2021, lembrando, isso aqui é um acumulado desses anos, então o que aconteceu lá atrás vai entrar para essa conta aqui também, é natural. A crise hídrica de 2021, estamos com uma crise agora em 2024, uma seca muito grande também, né? Teve a guerra da Ucrânia e da Rússia, que continua acontecendo até este momento, e aí vários preços acabam subindo por conta disso, preços internacionais. O Brasil também é um país exportador, e aí compete com alguns itens com a Rússia e com a Ucrânia, e aí se você tem uma queda na oferta mundial, as exportações brasileiras vão ser beneficiadas com isso, o mercado interno vai ficar desassistido. Isso aqui tem algum tipo de realidade, né? E temos aqui também o El Niño em 2024, né? O Laninha prejudicando as plantações, as safras, né? Então isso aqui tudo tem sentido, isso aqui tudo acontece, beleza. Principal ponto é o aumento da base monetária. E se você pensa nesse aspecto no longo prazo, você vai ver como ele casa muito bem com esse aumento de preços aqui, que é mais facilmente mensurável. Porque você faz o índice geral, vai acontecer de ter alguma coisa ali que, por uma queda na demanda, o índice não foi atualizado para essa nova demanda, o preço vai cair, uma oferta extraordinária num período, beleza, o índice geral vai conseguir ser puxado para baixo com a manipulação de algum dado ali, com o uso de um peso diferente para determinado produto, determinado serviço. Isso é possível ser feito. Agora, de itens individuais, é difícil enganar isso aí. Aí você encontra coisas que condizem mais com a nossa realidade de lá para cá. Esses itens que a gente citou aqui, arroz, feijão, outras oleaginosas, subiram mais de 85% nesse período, e a gente sente isso no supermercado, isso é bastante claro. Legumes, tubérculos, raízes, algumas realmente com preço o dobro do que a gente costumava comprar antes. Verduras aqui 84% mais caras, frutas 91% mais caras,
Tire aqui sim uma parte de questões climáticas, mas o restante é aumento da base monetária. Simples assim. E isso se espalha para vários outros itens que estão mais caros no próprio supermercado, em serviços também, em outros tipos de comércio. Aí, se você quer tirar a prova dos 9 mesmo, você pega o aumento da base monetária via gráfico M2, por exemplo, que é o dinheiro em circulação, e faz uma apuração de quanto que essa base monetária tem aumentado ano após ano, o quanto que ela aumentou da pandemia para cá especialmente. E você vai ver que, se você excluir os aspectos climáticos, os aspectos de quebra de safra, de falta de demanda, de oferta, vai sobrar sim o aumento da base monetária, o governo imprimindo mais dinheiro. E aí é o grande ponto que a gente sempre cita por aqui, que muita gente finge não entender, não compreender, finge desconhecer. Inflação representa menos dinheiro no bolso das pessoas, no sentido de menos poder aquisitivo. Inflação representa fome, e é por isso que em períodos hiperinflacionários, por exemplo, a pobreza extrema aumenta e muito rápido, e de forma considerável, porque essa inflação rouba o dinheiro dentro do bolso da população mais pobre, que não consegue se proteger disso, que não consegue ter acesso a outras moedas, a proteger o seu patrimônio de outras formas. Então, a inflação é uma grande crueldade para com as pessoas mais pobres e está aqui a prova. Aquilo que mais impacta a vida das famílias pobres brasileiras é o que mais tem sofrido com a inflação nos últimos anos. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.